Boa noite a todos. Boa noite. Para embasar o nosso encontro de hoje, nós vamos ler um capítulo do livro Na Luta do Cotidiano, a Força do Amor. É um livro psicografado pelo irmão Leocádio Zé Correia, através do médium Mauri Rodrigues da Cruz. Escolhemos o capítulo que está na página 70, começa na página 73, que tem como título É preciso estar presente em toda a extensão da vida. A verdadeira felicidade resulta do autoconhecimento, da disciplina pessoal, portanto, do que o homem é, e não do que ele materialmente possui. É preciso estar presente em toda a extensão da vida. São os homens fortes e corajosos que, por sua presença constante em tudo o que fazem, dirigem e governam a sua própria vida, que eles caminham através do autoconhecimento. Os fracos, os tímidos, os indecisos, estão sempre fugindo de si mesmos. Não deixam nenhum sinal positivo por onde passam, enquanto os homens que se autoconhecem estão sempre presentes em tudo o que fazem, são enérgicos, coerentes com seus objetivos. O seu exemplo é sempre lembrado e sempre seguido pelo que produz de bom para todos. A confiança em si mesmo aparece pela via do autoconhecimento. A coragem não é incompatível com a compreensão, não é incompatível com o amor ao próximo, nem com a ternura, nem com a caridade, nem com a justiça. Muito menos a coragem é incompatível com o Evangelho de Jesus Cristo e com a fé em Deus. A coragem é compatível com todos os valores morais, é compatível com a fé em Deus, é compatível com os Evangelhos de Cristo, desde que ela seja exercida com dignidade e hombridade. O homem espiritualizado, portanto, é forte, triunfa sobre todos os obstáculos, especialmente por sua perseverança no bem. Quem procura viver com dignidade, espiritualidade, é sereno, é paciente, é compreensivo e justo. Está sempre pronto a mudanças, a transformações no processo evolutivo. O homem espiritualizado tem consciência de que o sentimento, o pensamento, a palavra e a ação constroem ou destroem a força do caráter. O homem espiritualizado exerce influência fundamental na vida do outro homem e exerce influência na consciência do cumprimento do dever. Por mais simples que pareça essa afirmativa, o cumprimento do dever, seja ele qual for, é sempre, para o homem espiritualizado, o ideal mais alto da vida e o ideal mais alto da força do seu caráter. Não há mal que possa atingir o homem espiritualizado, uma vez que todo bem flui e edifica a sua vida, seja pela via da alegria, seja pela via da dor. Lembre-se de que você é você, com deveres próprios, responsabilidades específicas. Não esqueça que o pensamento qualificado qualifica a vida. Não se prenda a qualquer acontecimento que traga sofrimento, que traga angústia, derrotismo, pessimismo ou desilusão. Mantenha o seu sentimento, o seu pensamento, na luz do amor, que tudo suaviza, tudo transforma e tudo constrói para o bem e pelo bem. Não duvide nunca que a força do Criador institui o equilíbrio e a ordem universal,
seja em que circunstância for. Meu bom irmão, a felicidade está sempre junto da renúncia voluntária nos caminhos da escolaridade evolutiva. Coragem. O trânsito terreno é laborioso e às vezes difícil. No entanto, pelo exercício do bem, o espírito se sai vitorioso. A luz da fé no Criador faz a verdade da vida. Paz, evolução, liberdade, alegria. Nós especialmente escolhemos esse tema no perfeito projeto da evolução, as convivências e as vivências, porque incrivelmente há períodos em que um grande número de pessoas está em muita dificuldade em enxergar a luz do crescimento espiritual nas convivências que ela está exposta a fazer. E uma coisa é certa, Deus não erra. E não acreditamos, nós espíritas, que ao fazer um projeto reencarnatório, que para o espírita nós estamos aqui, à luz, sobretudo, de um projeto encarnatório que fizemos e que inclusive pontuamos elementos que estavam impressos no nosso querer a transcendência a eles. E se estamos aqui, filhos de um único Criador, que é inteligência, que é sabedoria, que é bondade, que portanto não erra, que é justo com todos, não viemos parar onde não temos competência para, no engrandecimento da alma que vamos fazendo todos os dias, entender o que aprendemos ali. O que estamos aprendendo? Quais são as transformações que estamos fazendo? E como disse um de nossos maiores filósofos, que tudo vale a pena se a alma não é pequena, se essa pergunta nós fizermos com grandeza de alma, nós perceberemos claramente os elementos que, se estivéssemos em situações de convivências mais fáceis, nós não os trabalharíamos com tanta eficiência. Daí é que nós vamos enxergando por que estamos ali. Quais são os valores maiores daquelas convivências. E vamos fazendo então as vivências, mas já à luz de uma escolarização, de um processo que enxergamos como de escolarização. E na medida que nós vamos enxergando isso, o que aprendemos e o quanto estamos nos fortalecendo com aquelas convivências, nós vamos valorizando a própria convivência. Aprendemos a enxergá-la com amor. E vamos aprendendo a estender esse amor às pessoas que ali estão. Realmente eu acredito que viver com pessoas sem desenvolver na forja da experiência, todos os dias, uma nova relação de amor com elas, deve ser algo lastimável e muito duro para quem vive. Portanto, não faz parte do que ninguém quer para o outro. Nenhum religioso, nenhum não religioso, nenhum educador sonha com isso para alguém. Mas isso nós temos que buscar em nós, e exatamente escolhemos esse texto porque ele é a questão do presente, da presentificação, estarmos presentes na relação. Na relação com o trabalho, na relação com o aprendizado, na relação com aquelas pessoas, presentificarmos. Não atribuirmos a ninguém
o que vivemos, nem o que é para viver. E nós precisamos ter cuidado porque somos herdeiros, até na semana passada, não, foi sábado que a gente trabalhou. Nós somos herdeiros, ainda, infelizmente, com um traço muito forte ao carregar essa herança. É uma herança que nós ainda estamos com força para carregar, ao invés de estarmos colocando força para irmos deixando essa herança de lado e saindo mais leves para a vida, nós ainda carregamos com muita convicção as heranças que vêm do Código de Hammurabi. Gente, Hammurabi é 1810 anos de Moisés, antes de Moisés. Depois veio Moisés e 1450 anos, mais ou menos, veio Cristo. A herança da lei de Talião, que Hammurabi estabelece, no sentido de tirar, aliviar o peso das penas, que até então, se esse moço apanhasse um frango no meu quintal, ele pagava com a vida. A vida de um ser era equivalente à vida de um frango. Se ele me cortasse um dedo, mataria, quem sabe, ele e a família inteira. Hammurabi, como um administrador para a época mais evoluído, e quem lê sobre ele vai ver o quanto ele foi evoluído para a época mesmo. Ele mudou a agricultura, ele mudou a relação de comércio, ele mudou a relação entre trabalhadores e patrões para melhor. E nessas mudanças, entre as mudanças para melhor dele, ele disse, não, a pena não pode ser incompatível com o crime. Vamos pôr a pena, pelo menos, igual ao crime. Se alguém assassinou, aí ele vai sofrer pena de morte. Alguém roubou um leitão do outro, ele vai perder um leitão. O olho por olho e dente por dente. Evolução para aquela época. Muito. Para nós hoje, já não. Só que não tendo entendido que isso era evolução para aquela época, mas era para aquela época, e nós religiosos tendo uma dificuldade enorme de contextualizar a filosofia das religiões, e naquela época os legisladores transformavam legislações em obras de religiosidade para que o homem obedecesse. Moisés fez isso. Antes dele se fazia muito, depois dele também se fez. Nessa questão de transformar legislações, a Bíblia é recheada de livros que são de legisladores, que não são de filósofos nem de pensadores da religião. A partir do Novo Testamento na Bíblia que estão realmente elementos ligados a Cristo. Mesmo assim, muitos textos são cópias dos anteriores que foram passando para ali e que nós temos que, ao estudar, irmos contextualizando. Nessa questão de transformar elementos de leis civis em artigos de fé religiosa para ver se o homem conseguia obedecer, nós que estamos há 2000 anos de Cristo, continuamos arrastando alguns deles. Ligado à lei de Talião, que é Hammurabi lá com seu código maravilhoso, nós ainda estamos arrastando a não presentificação. Então nós às vezes somos espíritos com determinadas dificuldades, inclusive dificuldades nas relações humanas. Isso faz com que nós tenhamos dificuldade de nos presentificar nas relações e sermos capazes de fazer uma sustentabilidade boa
para que nossos projetos decolem, que nossas práticas sejam plausíveis, que elas sejam geradoras de felicidade para nós. E nessa falta de fazer esse movimento atualizado, de nos presentificar nas nossas questões, nós atribuímos, seja a encarnados ou desencarnados. E daí nós passamos a criar a teoria do obsessor. E nós passamos a culpabilizar espíritos que nem tem como se defender, porque se eu atribuo a essa minha irmã algo e ela ficar sabendo e se sentir injustiçada, ela tem como vir se defender, seja diante de mim, diante da família, diante de um tribunal. E um espírito desencarnado? E quando nós criamos o espírito desencarnado? Ele não existe e nós criamos. E criar um espírito para um homem que, graças a Deus, já traz um processo imaginário bem desenvolvido. Trazemos um poder de argumentação, graças a Deus, bem desenvolvido. Uma capacidade de justificar coisas maravilhosas já. Somos capazes de justificar tudo. E às vezes somos descuidados que justificamos coisas que quem está do nosso lado está vendo que aquilo não era para a gente justificar, não era nem para a gente afirmar, muito menos justificar. Mas a pessoa não quer nos constranger, ela é que fica ali constrangida, vivendo aquela situação, mesmo ela estando encarnada em condições de falar para nós. Agora imagina formas holográficas que produzimos na nossa imaginação, passamos a materializá-las, passamos a ouvi-las e se materializamos, passamos a enxergar. Na verdade, somos hoje capazes, com a ajuda dos filósofos e a filosofia, dos cientistas e da ciência, dos religiosos, nós somos capazes de constituir, de nos constituir pessoas com condições de enxergar que há um perfeito projeto de evolução que nos permite ir nos encaminhando na força da nossa liberdade de ser para encontros que nos permitirão convivências que nos farão crescer. E assim reencarnamos em muitos lares. Cada um no lar que lhe foi possível. E ali temos um grande laboratório. Um irmão que todos os dias nos ensina uma capacidade de amar que seja extremamente elástica. Porque todos os dias ele vai nos apresentar uma situação, vai nos apresentar uma face que nós vamos ter que atualizar a nossa capacidade de amar. E ele vai nos permitindo recolher de um, de outro, de outro, de outro, de outro, informações, mensagens, comunicações de encarnados e desencarnados que nos permitem, na hora, ir tecendo a malha da convivência. Para ir modulando nossas vivências. E é uma modulação sem fim. Mas vai um outro, já vai nos colocar todos os dias, atualizando o nosso espírito de caridade. E não é essa caridade piegas que a gente está acostumado a pensar que é entregar coisa para a pessoa. É cuidar.
que é o que caridade quer dizer. Caritas, cuidar. São pessoas que têm uma dificuldade enorme em cuidar. Cuidar de si, cuidar dos deveres, cuidar das funções, cuidar do seu projeto de vida, cuidar do projeto reencarnatório. E ali estaremos nós, oferecendo o que nos é possível, nos gratificando pelo que podemos oferecer, se não tivermos a alma pequena. Porque se tivermos, oferecemos, mas queremos tanto de volta, que fica uma dívida insustentável para aquela pessoa. Insuportável mesmo. Porque a gente dá, mas quer receber. Não, já cansei de falar com ele. Agora é ele que faça, ele que produza, ele que me apresente o resultado de tudo que eu investi. Ai, minha irmã, se eles tivessem condições de apresentar resultado, quem sabe eles estivessem em outro lugar, com outra pessoa. Se eles tivessem condições de apresentar resultado, quem sabe estaria no monte do Himalaia, fazendo meditação, vibrando pela humanidade. Ele está aqui, é comigo. Não é com ninguém mais que eu. E vai ter um outro que a gente vai todos os dias aumentar a nossa capacidade de trabalho. Vai nos incentivar a trabalhar. Porque ele tem tanta dificuldade para trabalhar e, portanto, para produzir, mais dificuldade ainda para gerenciar essa conta que nunca fecha, que em geral quem trabalha menos gosta de gastar mais, até porque tem tempo para gastar. As pessoas que trabalham muito, graças a Deus, elas se ocupam trabalhando. Elas não têm que se ocupar em praça de alimentação. Ela vai querer a comidinha mais próxima, é a da cozinha dela. Não, já levanto de manhã, já agiliza essa salada, já agiliza esse arroz integral, já vou carregando eles. Uma sacola de banana, laranja, maçã, pera, não sei o quê. Carrega isso tudo. Onde estiver, deu a fome, já está ali meu restaurante. O que trabalha menos vai precisar ir para uma praça de alimentação melhor, num restaurante, mas não sei o quê. Um ar-condicionado, um lugar mais bonito, mais apresentável, para eu me sentir bem. Vai comprar uma roupa? Não. Ele teve tempo disponível para se imaginar, para se configurar com roupagens diferentes, o sapato, a roupa, o carro, a pintura da casa, a mesa. Meu Deus, mas essa mesa ainda é a de 30 anos atrás? Não, essa mesa não. E essa cama? Não. Essa cama já tem 25 anos. Vamos trocar. Quanto menos se trabalha, mais tem tempo para pensar no que tem que trocar materialmente. Essa conta vai fechar? Ela não fecha. Ela não fica nem compatível. Quando deveria era vivendo no mundo onde nós nos mantemos fisicamente, o espírito se mantém no seu projeto reencarnatório, tendo que disponibilizar de capital para fazer a manutenção do sistema físico, o biológico. Isso significa que, além de nossas contas em matéria de ganho e gasto estarem conseguindo plausivelmente cobrir, não basta cobrir. Porque, por exemplo, quanto tempo mais eu sou capaz, vamos tomar aqui, eu como exemplo, quanto tempo mais eu serei capaz de estar produzindo o dinheiro que custa a minha manutenção ao longo de 30 dias. Vamos pensar em um mês de pensão. Luz, gás, IPTU, tênis, chinelo, agasalho, comida, água.
sabonete, dentifrício, lavar o cabelo, usar algo para não ficar muito ressecado, tudo isso vai capital. Significa que nós já temos que ir nesse próximo, pensando no perfeito projeto evolutivo, que é um espírito aprendendo a ser, na escolaridade da terra, na beleza da convivência com os senhores todos. Ele está nas suas convivências, que envolvem convivência com o ser, os senhores, convivência com seres que estão em escalas anteriores a nós, convivência com o trabalho, convivência com o afeto, convivência com a justiça, com o espírito de justiça, convivência com o espírito de caridade, convivência com o espírito de solidariedade, com o de fraternidade, tecendo as vivências para todos os dias termos um saldo em que apresentemos a nós mesmos um lucro que é o que guardamos para o instante seguinte. Não é guardar dentro da caixinha. Dentro da caixinha é só o material. Vamos dizer, dinheiro, lucro em dinheiro está lá, na caixinha que chama banco. Mas, por exemplo, eu devo guardar para o momento seguinte um mínimo de empatia que aquele rapaz ali, com 1/3 da minha idade, ao se lembrar de mim, tenha algo que o deixe para cima. É um lucro que eu devo lutar por ele. Sem fazer mimetismo. Sem precisar ficar dando uma de macaquinha. Não. É constituir-me todos os dias em condições de quem se aproximar de mim possa levar algo que positive a vida dele. Pelo menos um elemento que ele, ao se lembrar de mim, ao encontrar alguém que me conheceu, e, você esteve lá? A Nájila ainda está lá? Está. E ela, como está? Achei até que está uma senhorinha inteira. É isso. Que nesse inteiro ele já disse muito. Está inteira. Para a idade dela, está inteira. Está compatível com a idade. E se não estivermos cuidadosos nas nossas convivências, para irmos tecendo as vivências que fazemos, será que esse estar inteiro é uma coisa simples assim? Diante da perfeição que é o projeto, não é complicado. Porque nós já chegamos ao mundo, Terra, trazendo o básico. O básico nós trazemos. Primeiro, nós já trazemos um sistema biológico com uma capacidade de autogerenciamento maravilhosa. Já trazemos uma escala de valores razoavelmente boa. A manutenção e, portanto, a atualização é que está na nossa tutela. É que estão na nossa tutela. Aí é nosso livre-arbítrio. E há de ser o nosso grande esforço. Com certeza todos recebemos graciosamente grandes professores no sentido do amor.
mesmo aqueles que a gente imagina assim, meu Deus, mas quando nasceu numa situação tão hostil, tão isso, tão aquilo, mas pode saber que lá tem pessoas que amam e que convivem com aquela criatura. Mas ela vai ter que registrá-los bem. Esse registro está aqui. Ela tem que ter o interesse de fazer todos os dias a manutenção do que ela traz de bom, através de um processo de autoatualização com o que ela vai recebendo. Mas uma coisa que nós precisamos cuidar também, além das heranças que vêm de passado, as heranças da atualidade. Nós trazemos a herança, todos já chegam aqui herdando uma cultura que se chama sistema de ideias materialista. Tudo que eu faço, eu quero receber algo em troca. E tem que ser ligeiro, e tem que ser aqui, palpável nas mãos. Se eu puser uma roupa, alguém tem que elogiar, senão eu não sou feliz. Aí o marido é o primeiro que é o sofredor. Corto o meu cabelo, você nem nota. Faço as unhas, você não diz nada. Compra roupa, põe assim, fico assim pro casamento de não sei quem. Meu marido me elogia. E associa isso ao amor. Se não elogiou é porque o amor acabou do materialismo. Nós mulheres somos as primeiras vítimas, né? E somos as prejudicadíssimas. Tanto que o número de mulheres com depressão é muito maior do que o de homens. Tem as estatísticas. Doenças degenerativas, também maior. As neurodegenerativas, mais ainda. Que nos colocamos à mercê. Vamos convivendo com essas ideias, que também herdamos, né? Do momento em que a mulher, primeiro que a grande função dela era ser matriz, e para ela ser matriz por mais tempo, ela tinha que manter uma exuberância. E agora que a gente nem tem esse sonho de ser matriz por tanto tempo, que agora a gente quer ter 1 e 2 filhos, 3 a gente acha que é demais, quando vê uma amiga ter 3, nossa, você vai pro 3º? E somos impiedosas, ainda perguntando para a pobre da mulher que está grávida do 3º, mas você se animou a ir pro 3º? Mano, cala a boca, para de perguntar isso. Se você não perguntou isso antes dela engravidar, agora acabou o seu direito. Na próxima encarnação, quem sabe? Mas aí você vai ter concluído que não deve perguntar. Porque isso vai lhe afetar na convivência, vai afetar a vivência. Não a sua, que quem sabe a sua até não seria grave. Mas e a vivência dela, que está com a gravidez? E de quem está ali para chegar ao mundo? Aí nós vamos observando, no exemplo aí do 3º filho, que no perfeito projeto de evolução, que mais um filho vai ajudar a todos, fazer outro olhar, fazer outra dinâmica, é um espírito que chega a mais aqui para nos ajudar, nós irmos vendo que convivência eu faço com essa ideia. E que convivência eu faço com o sigilo. Nós temos dificuldades no sigilo. E nós latinos mais, segundo os pensadores todos. O que pensamos, achamos que podemos falar. E o que isso tem gerado nas nossas relações? Tem aumentado a condição de relações pacíficas? Porque uma coisa é certa, o que todos nós buscamos
junto com a felicidade, e as duas andam juntas, é a paz. Espíritos orientadores, graças a Deus, nós temos. Todos. Orientam a todos igualmente. Segundo eles, não há diferença na orientação dos espíritos orientadores com relação a nenhum ser humano. Senão não seria justiça, né? Ah, sim. Essa senhora é ótima, é do bem, é quase colorida de azul. Então, a ela nós vamos fazer uma determinada assistência, uma determinada orientação e tal. Essa aqui não é tida do bem, estouvada, azolgada, indolente, desorganizadinha. Então, ela a gente vai fazer, meio que deixa ali. E ela que receba o saldo de iluminação dessa que chegue a ela um pouco. Segundo eles, não. A orientação é a mesma, a dedicação é a mesma, porque todos devem receber a mesma luz. E cada um vai processar de acordo com o seu possível. Vai produzir de acordo com o seu possível e vai disponibilizar de acordo com o seu possível. Nesse processo de todos receberem igualmente a orientação, igualmente as possibilidades de autoiluminação, cada um vai crescendo, vai marcando o seu passo evolutivo como ele pode. Quem sabe o que nos falte muito? A convicção de que estamos à luz de bons orientadores. Estamos todos vivendo num cosmos onde os recursos espirituais e espiritualizadores, portanto, estão igualmente distribuídos. Cada um vai recolher como pode. Vai produzir o que pode. Disponibilizar o que pode. Mas não vai haver, segundo os espíritos orientadores, o caso de a Nájila tem uma orientaçãozinha mais ou menos. Este senhor, uma super orientação. A Nájila vive uma coisa meio na penumbra, ele na luz. Não, a luz é para todos. Nesse processo em que Deus é Pai de todos, e que não é nada determinista, permite a todos a sua liberdade de ser. E na liberdade de ser, cada um vai se encaminhando, se encaixando nos espaços, não só físicos, como os espaços de sentido, que lhes são possíveis encaixar. Cada um vai enxergando o próximo. Especialmente nosso encontro de hoje, nos perguntar como eu enxergo o próximo. Como eu enxergo o próximo? Diferentes todos nós já sabemos. Não precisa nenhuma religião para nos dizer. Já está aí a impressão digital há não sei quanto tempo, nos mandando botar o dedão lá, já nos afirmando que não vai ter outro igual. Já está aí a iridologia há menos tempo, mas com uma força enorme hoje. Fazemos um diagnóstico por iridologista e a gente se assusta com o resultado do que ele nos apresenta no laudo ali. Lê nossa íris. Nos descreve por inteiro. Não encontrará outra íris igual.
Isso já nos mostra que somos 10 bilhões de seres diferentes um do outro e que, portanto, cabe a nós compreender as diferenças. E não sonhar com igualdade. Nós ainda sonhamos com igualdade. Todos somos herdeiros de uma religião que foi predominante no mundo, que devemos até considerar que ainda seja, e portanto todos passamos pelos anais de que Deus criou o mundo em sete dias, no sétimo dia criou o homem. Criou todo mundo de uma vez. Mas é hora de nós espíritas sairmos disso, porque no momento em que a gente está admitindo, agora vamos lá, para que é esse exemplo? Estamos admitindo, vamos dizer, espírito menos evoluído, que a gente chamou de obsessor, né? Se estamos admitindo que há espírito menos evoluído, então eu tenho a responsabilidade de afirmar para mim mesma que Deus não criou todos os espíritos no mesmo dia e que muitos deles vieram, eu me encaminhei para estar com eles missionariamente como orientadora. E eu vou ter que assumir. Se eu estou considerando que ele é menos evoluído do que eu, que ele é ruim, que ele é isso, que ele é mais aquilo, que ele é grosso, ele é preguiçoso, ele é não sei o quê. E eu sou o melhor, se eu sou o melhor, eu já recebi muito mais que ele de todo o processo cósmico. Então, missionariamente, eu tenho deveres com ele. E é melhor eu assumir meu dever. Esses deveres vão se manifestando nas mais variadas nuances. Vai ter momento que o dever é a cautela. Tem que medir o que fala. Vai ter momento que o dever é modular meu sorriso, porque se eu rir muito já vai incomodá-lo. Vai ter momento que o dever é a linguagem. Dependendo da linguagem que eu utilizar, eu abro uma fenda que se transformará num grande portal contra mim mesma. Vai ter momento que o dever é cuidar dele. Vai ter momento que é energicamente dizer não. Vai ter momento que é dizer sim. Mas trazemos competência. Trazemos porque Deus não erra. Nós não viríamos parar num planeta que a gente não trouxesse competência para as funções que no balanço da maré nós temos que ir fazendo naquele instante. Porque elas não são fixas, né? Imagina que com uma mesma pessoa, ao longo de anos, a gente vai tendo que mudar linguagens. Com uma mesma. Quem passou pela maternidade viu isso. Você recebe um bebê. Tem uma linguagem. Num período da infância ele é dócil, ele é isso, ele é aquilo. Tem uma linguagem. De repente ele começa a expressar o que é. E você tem que ir ajudando a se acomodar na cultura, acomodar no bom sentido, se formatar para ser um cidadão adequado à cultura que está encarnado. E você mudando a linguagem, mudando a linguagem. E todos os dias acompanhando. Aos 30 anos, já não chegamos mais dizendo para ele o que deve fazer, mas dizemos todos os dias em pensamento e em prece. Veja como é que a linguagem muda até nesse sentido.
Tem coisa que você está enxergando. Não deveria fazer isso, mas deveria fazer aquilo. Você não é louca de falar, né? Vai ouvir e dá-lhe prece. E dá-lhe falar com o pensamento. E dialogar com os bons espíritos. E nesse movimento todo, estamos nós aprendendo, nos transformando, transcendendo em inúmeros elementos que precisaríamos nesse projeto evolutivo, projeto feito para não falhar. Ele é para não falhar. E quando nós começarmos a achar que pode acomodar, alguma situação aparecerá para nos colocar de novo antenados, com a dose certa de adrenalina para nos manter em pé e com muita fé em Deus, produzindo a serotonina necessária para nos manter com uma mansuetude interna capaz de nos permitir o equilíbrio para viver o que precisamos viver. Tendo todos os dias a certeza de que, se acreditamos em Deus, acreditamos que Ele não erra. Se acreditamos em Deus como o único Criador, se somos monoteístas, como dizemos que somos, acreditamos que estamos nas mãos de Deus, na convivência com todos, uns mais evoluídos, outros menos evoluídos, e que quando resolvermos achar que alguém é muito pouco evoluído, a ponto de estarmos pensando que podemos nos magoar com eles, é fazermos um segundo olhar e nos enxergar como missionários naquela situação. E ver qual é a linguagem que precisamos desenvolver. Considerando que todos os movimentos na Terra, hoje, são vistos como linguagens. O movimento de trabalho é uma linguagem, de expressar afeto é uma linguagem, o movimento de acolher alguém é linguagem, o movimento de não acolher é uma linguagem. E já sabemos que todas essas linguagens se desdobrarão e vamos viver as consequências de... O consequente, não é nem a consequência, parecendo que é uma coisa horrorosa, né? Nós vamos viver o consequente dessa linguagem que estamos fazendo. Essa é outra coisa que não dá para escapar. De viver o consequente. É o que uns trabalham como a semeadura é espontânea, é escolha, mas a colheita é obrigatória. Não consideramos esse obrigatório como algo que seja, que represente, que signifique o sofrimento, mas que ela vai ser obrigatória, porque ela retornará a nós, isto aí sim. O irmão Antônio Green, ele diz, tem dito nas últimas aulas, especialmente dele, que tudo o que sai de nós, todas as usinagens que fazemos, nas convivências e nas vivências que vamos fazendo, todo esse produto mediúnico sai com o nosso núcleo, sai nucleado por nós. O consequente é visto dessa maneira sob o olhar dele. Vai percorrer o cosmos, vai levar cargas energéticas nossas, sensibilizar, ofertar e etc. a irmãos nossos, vai recolher de irmãos nossos, mas retornará a nós. Porque saiu nucleado. Saiu com o nosso código. Não se perderá.
Segundo ele, até o cabelo que cortamos. Cortou seu cabelo lá no salão. Foi recolhido. Levou para algum lugar. Esse cabelo degradou. Na degradação, produz energia, certo? Essa energia retornará. Que ela está com o nosso código. Desencarnamos. Está ali, corpão. Estão evolando das células os residuais energéticos que deixamos nelas. Esses residuais se encaminharão ao perispírito, que viajou como espírito. Esses residuais que evolarão, retornarão e agregarão ao perispírito com toda a informação. Nem nesse momento se perde. Daí nós vamos tendo o cuidado de olhar o que estamos produzindo nas nossas relações com a vida, que inclui todas as relações com todos. O que estamos produzindo para irmos qualificando as produções e sermos capazes de receber bons produtos de volta, porque eles retornarão. Vai tirando de nós, são mensagens e orientações que vão naturalmente nos sensibilizando a querer produzir o bem, emitir o bom, nem que seja por egoísmo. Pensando em mim, eu quero fazer o bem. Já que se às vezes a gente não consegue, pensando apenas no outro, querer o bem, fazer o bem, ser o bem, pelo menos pensando em si. Para que sejamos cada vez mais felizes. Somos herdeiros não só da capacidade, como do direito à felicidade. Nós temos o direito à felicidade. É direito de todos. Tá? E temos muitos orientadores bons. Imagina, só aqui conosco são 10 bilhões. Segundo os espíritos, segundo o irmão Leocádio, o irmão Mauri também, numa reunião dessa, o índice fica maior do que o índice geral da Terra. Então, segundo eles, num momento desse aqui, para cada encarnado, nós temos, em média, 4 desencarnados. Mas nas nossas casas, estamos lá tentando resolver situações, resolver questões, problemas, às vezes. Nós estamos interligados a, no mínimo, uns 10 mil outros espíritos em condições de nos permitir interação com algum nível de conhecimento naquela área. O Espiritismo trabalha o pensamento de que nós vivemos em rede. Nós não vivemos isolados, nós não vivemos nenhuma situação isolados. E estaremos nos conectando com aqueles que necessitamos nos conectar para níveis de resolução. Aí é que a gente vê que o tal do projeto da evolução é infalível. Porque qualquer que seja a questão que eu estiver necessitando resolver, eu tenho como me somar a outros seres encarnados e desencarnados, com os quais eu vou conseguir evoluir naquilo que eu preciso alcançar para resolver aquela situação que tem que ser resolvida.